Saúde na TV conversou com o psicanalista Ernesto Mandelli. Ele explica o que são as disfunções sexuais. Fique ligado no programa de hoje, que está começando agora. Alterações da sexualidade, dificuldades de relacionamento, patologias da sexualidade humana. Esses e outros assuntos estão ligados às disfunções sexuais. Quem explica mais sobre o assunto é o psicanalista Ernesto Mandelli. Confira agora na nossa reportagem. Boa parte da população tem uma certa resistência a qualquer coisa ligada ao sexo. Medo, vergonha, dificuldade em excitar-se ou mesmo em ter um orgasmo, entre tantos outros fatores. São as disfunções sexuais, que atingem 55% dos homens e 65% das mulheres, segundo dados da Sociedade Brasileira de Estudos da Sexualidade Humana. O psicanalista Ernesto Mandelli define o problema. As disfunções sexuais é a incapacidade do homem ou da mulher de desempenhar a atividade sexual no seu todo. E você tem, vamos dizer assim, a resposta sexual humana, ela mostra em que partes essa disfunção, esse não funcionamento acontece. A maioria das classificações nos dão em 3 níveis, que é a fase do desejo, a fase da excitação e a fase do orgasmo. Alguns teóricos colocam ainda uma 4ª fase, que é a fase da resolução, mas que nessa fase da resolução nós não temos, na realidade, disfunções sexuais, nós temos inadequação sexual. É quando o casal, os parceiros, não conseguem ter uma sintonia da sua resposta sexual. Então aí você tem uma inadequação. Mas no aspecto da maioria das pessoas, as disfunções estão classificadas ou disfunção de desejo, quando a pessoa tem desejo a mais ou a menos, disfunção de excitação, né, e a disfunção de orgasmo. As causas das disfunções sexuais têm fundo emocional ou físico, cabendo ao terapeuta identificá-las. Vão desde desequilíbrios hormonais até o uso de medicamentos antidepressivos, que provocam uma queda na libido. Na realidade, você tem causas físicas e você tem causas emocionais. E muitas vezes essas 2 causas se juntam, né? Mas é muito mais comum, por exemplo, você ter causas físicas, por exemplo, nos homens em relação às disfunções de desejo. Então, quando um homem tem um problema de desejo sexual, na grande maioria das vezes está ligada ao aspecto do nível de hormônio testosterona. É uma queda do nível de hormônio, então ele passa a ter uma dificuldade de ter desejo, né? Também, muitas vezes, as pessoas que tomam antidepressivos, um dos efeitos colaterais, na grande maioria das pessoas, é a baixa do desejo sexual. Então, você tem esses aspectos que são físicos, né? E os aspectos emocionais vêm da estruturação emocional do ser humano, que, na realidade, a grande maioria das vezes é uma disfunção é um problema emocional, uma causa emocional e não fisiológica. Um fator preponderante nas disfunções sexuais está relacionado a um aspecto cultural da nossa sociedade. Muitas vezes, a criação e educação repressoras dos filhos do ponto de vista sexual podem criar pudores exagerados que, em níveis críticos, podem inibir a sexualidade dessas crianças quando se tornam adultas. Na realidade, na parte emocional das disfunções sexuais, isso é a base. A maneira como a criança aprendeu com o pai, a mãe ou a babá a ver os aspectos da sexualidade, né? Então você percebe, por exemplo, que o número de disfunções sexuais nas mulheres é maior do que nos homens. Por quê? Porque as mulheres normalmente são educadas de uma maneira muito mais reprimidas do que os homens, né? Então você vê, por exemplo, muitas vezes o menino andar sem calção, sem cueca, andar nuzinho, mas isso não se deixa fazer muitas vezes nas meninas. Então tudo isso vai estruturando a sexualidade da criança e que vai se transformar depois no adulto. Uma das disfunções sexuais mais comuns e que acomete grande parte das mulheres é a anorgasmia. Ela também decorre de uma criação mais conservadora das meninas em relação aos meninos.
Esse conservadorismo coloca as mulheres em posição sexualmente de submissão aos homens e o sexo como um instrumento unicamente de procriação, quando muito de satisfação apenas masculina. Na realidade, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Estudos da Sexualidade Humana. E uma pesquisa feita alguns anos atrás mostra que em torno de mais ou menos 65% das mulheres apresentam disfunções sexuais e em torno de 55% dos homens. E isso está ligado exatamente ao tipo de educação que se recebe, né? Você tem a educação machista, que normalmente é dada pela mãe, né? A mãe é que é responsável, na maioria das vezes, por essa educação machista, e nós podemos observar que a mãe educa a menina diferente do que educa o menino, né? O menino é muito mais solto e a menina muito mais presa. Então, isso tudo colabora para que o número de disfunções sexuais sejam maiores. Como diferenciar? A disfunção sexual feminina é aquela que acontece nas mulheres e a masculina que acontece nos homens. Mas todos, tanto homens quanto mulheres, têm disfunções na fase do desejo, da excitação e do orgasmo. As mulheres, que são a maior parte da população atingida pelas disfunções sexuais, devem procurar primeiro a ajuda de um ginecologista, que pode identificar possíveis causas orgânicas do problema. Ao mesmo tempo, é fundamental o tratamento com um terapeuta, que pode ser um psicanalista ou psicólogo, preferencialmente credenciado junto à Sociedade Brasileira de Estudos da Sexualidade Humana. É a dificuldade da pessoa ter orgasmo, né? Isso é muito mais comum nas mulheres do que nos homens, né? Por quê? Porque nas mulheres nós temos esse aspecto ligado à parte, vamos dizer assim, de educação. Então, a mulher é muito mais reprimida e ela, na fase adulta, ao ser reprimida emocionalmente e sexualmente quando criança, o que acontece? Ela passa a ter dificuldade de se permitir o prazer. Então, a primeira fase que Freud nos disse quando ele classificou, né, a sexualidade infantil é exatamente a fase em que a pessoa se toca, né? Então, no primeiro momento, né, no primeiro ano de idade, nós temos o prazer ligado à boca, a fase oral. Depois, nós temos ao controle dos esfíncteres, né, que são a fase anal. E, a partir dos 3 anos de idade, a predominância do aspecto fálico, né, dos genitais. Então, a criança se toca nos seus genitais sentindo prazer. É óbvio que ela não consegue ter orgasmo, porque nós só vamos ter orgasmo a partir do momento em que nós amadurecemos sexualmente de forma fisiológica. Então, à medida que os caracteres sexuais secundários aparecerem, como barba, a menstruação nas meninas, né, barba nos meninos, o engrossamento da voz, então aí nós adquirimos fisiologicamente a capacidade de ter um orgasmo. Antes disso não é possível. Então, por isso que muitas vezes o abuso sexual de criança é um problema sério. Por quê? Porque a criança se excita, mas ela não consegue descarregar esse excesso de excitação. E quando ocorre brincadeiras sexuais entre crianças, né, não há esse excesso de excitação, porque daqui a pouco os dois perdem o interesse e vão brincar de outra coisa.